Recentemente, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente que pode mudar todo o curso da exploração de Marte. Aparentemente, há oceanos de água líquida no planeta vermelho. Portanto, o futuro parece brilhante. Poderíamos usá-la para apoiar futuras missões e até mesmo nos mudarmos para lá, já que não precisaríamos nos preocupar com a obtenção desse precioso líquido, certo? Bem, há um grande problema. Esses oceanos estão no interior do planeta, tão fundo que não é provável que cheguemos lá. Pelo menos é o que afirma uma nova análise de dados sísmicos coletados pela sonda Mars Insight. Enormes reservas de água líquida parecem ser a melhor explicação para algumas peculiaridades sísmicas do planeta vermelho. Assim, toda essa água preciosa está fora de nosso alcance, mas precisamos encontrá-la para resolver o quebra-cabeça da história aquática de nosso vizinho corado e empoeirado. E a primeira coisa que precisamos fazer é identificar o local e o quanto dela o planeta está escondendo. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Agora, nossos rovers estão correndo pela superfície do planeta vermelho, coletando todos os dados disponíveis sobre a geologia da superfície. E está ficando cada vez mais óbvio que Marte já foi coberto por água. Muitos fatores, desde os terrenos marcianos até os antigos leitos secos de lagos e deltas, sugerem que houve uma época em que o planeta era bastante macio. Atualmente, ainda há um pouco de água na superfície e logo abaixo dela, mas está na forma de gelo e não chega nem perto do que havia no passado antigo. Para entender a quantidade que poderia ter existido no planeta vermelho há bilhões de anos, precisamos saber para onde ela foi. Há 2 pontos para onde poderia ter ido, para o espaço ou para o interior de Marte. Então, ela poderia ter sido isolada como reservatórios de líquido ou depósitos de gelo. Atualmente, não temos nenhuma maneira de medir a quantidade que vazou. Mas agora, finalmente, podemos saber mais sobre o centro pegajoso do planeta vermelho. Tudo graças ao módulo de aterrissagem Mars Insight, que não está mais em operação. No entanto, de novembro de 2018 a dezembro de 2022, ele estava ouvindo zumbidos e ruídos e monitorando a atividade abaixo de seus pés. O fato é que as ondas acústicas geradas pela atividade sísmica nas profundezas do planeta podem mudar de acordo com a composição e a densidade do material pelo qual se movem. E os cientistas podem obter muitas informações analisando o comportamento das ondas sísmicas. Nesse caso, usaram um modelo semelhante aos empregados para mapear campos de petróleo e aquíferos subterrâneos em nosso planeta natal. Em seguida, com a ajuda desse modelo, analisaram os dados coletados pela Insight em Marte. Assim, descobriram que a melhor explicação poderia ser a existência de uma camada de rochas fraturadas, cujas rachaduras estavam cheias de água nas profundezas da superfície do planeta vermelho. Essa camada poderia estar a uma profundidade de 11 a 19 quilômetros. É por isso que seria extremamente difícil para as futuras missões chegarem até ela. A nova descoberta pode nos ajudar ainda a entender o ciclo da água marciana. A confirmação da existência de um grande reservatório de água líquida pode nos ajudar a dar uma olhada em como o clima em Marte costumava ser ou como poderia ser um dia. E se Marte já teve muita água, poderia ter sido habitável no passado antigo e se tornar habitável no futuro. Ela é essencial para a vida como a conhecemos. Portanto, os reservatórios subterrâneos ali já poderiam ser habitáveis. Talvez, enquanto conversamos, micro-organismos minúsculos ou até mesmo algumas criaturas com tentáculos estejam vivendo suas vidas no conforto de seu lar subterrâneo. Na Terra, minas superprofundas abrigam vida, e o fundo do oceano, com suas imensas e inacreditáveis pressões, também não é desprovido de vida. Até o momento, não encontramos nenhuma evidência de vida em Marte, mas por enquanto, parece que esse lugar tem o potencial de sustentar a vida. Os dados da Insight mostraram que não é provável que haja muito gelo de água na crosta superior do planeta, pelo menos na região ao redor da sonda. Mas se for constatado que existe uma camada rica em água mais profunda abaixo da superfície e que se estende ao redor de todo o globo, então haveria o suficiente para preencher antigos leitos oceânicos e até mais. Marte não é o único lugar fora da Terra onde há água ou no qual poderemos encontrá-la um dia. Veja a boa e velha Lua, por exemplo. No satélite natural da Terra, o líquido precioso pode ser encontrado em toda a superfície. Mas não do tipo que você pode estar imaginando. Ele permanece principalmente como gelo e está distribuído de forma desigual. Por exemplo, os polos da Lua são as regiões que nunca recebem luz solar. Essa é a razão pela qual são extremamente frias. Assim, não é de se admirar que haja muito gelo lá.
Nessas áreas, ele também é frequentemente misturado com o solo lunar e se esconde bem abaixo da superfície. Depois, há Encéladus, a sexta maior lua de Saturno. Na realidade, ela não é tão grande assim, apenas 505 quilômetros de diâmetro. Em outras palavras, é pequeno o suficiente para caber dentro do Arizona. Nós deveríamos tentar isso. É interessante notar que quando a sonda espacial Cassini chegou a Saturno, os pesquisadores esperavam que Encéladus fosse uma bola de gelo congelada. Mas o que viram foram plumas de partículas de gelo e vapor de água saindo de geysers na superfície da Lua. Ficou claro que havia um oceano enorme entre o núcleo rochoso da Lua e sua concha de gelo. Depois, há a Lua Europa de Júpiter. Os cientistas acreditam que esse mundo é um dos lugares mais promissores do Sistema Solar no que diz respeito à busca de novas formas de vida. Isso porque tem um enorme oceano de água salgada com uma profundidade que varia de 65 a 160 quilômetros. E, embora esteja sob uma camada de gelo que provavelmente tem de 15 a 30 quilômetros de espessura, ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos acreditam que plumas de água podem irromper de rachaduras na camada de gelo e liberar o conteúdo do oceano da Lua no espaço. A temperatura, a pressão e a química são muito diferentes em Europa, e os astrônomos ainda não têm certeza de como o gelo se comporta lá. Essa é a principal razão pela qual eles ainda não descobriram a profundidade ou o tamanho dos reservatórios de água em Europa e quanto tempo precisam para recongelar. Mas de todos os lugares onde poderíamos encontrar água no universo, o mais bizarro é provavelmente o espaço aberto. Em novembro de 2011, 2 equipes de astrônomos descobriram uma nuvem de água flutuando livremente entre as estrelas. Esse foi o maior e mais distante reservatório já detectado. Portanto, essa enorme nuvem de vapor de água circunda um buraco negro, mas não um qualquer. Esse é um quasar localizado a 12 bilhões de anos-luz de distância da Terra. As condições em torno dele devem ser realmente especiais para criar uma quantidade tão grande de líquido. Essa nuvem contém 140 trilhões de vezes o volume de toda a água da Terra. Isso é suficiente para dar a cada pessoa do planeta o equivalente a um planeta inteiro de água 20 mil vezes. Parece incrível, não é? Mas há algo ainda mais legal. Os astrônomos acham que essa nuvem se formou apenas 1,6 bilhões de anos após o início do próprio universo. Essa descoberta é mais um sinal de que a água está presente em todo o cosmos, mesmo em seus primórdios. Mas o mais importante é que, até descobrirem isso, nunca haviam detectado vapor de água tão distante no tempo. É claro que ela existe em nossa galáxia Via Láctea, mas a maior parte está congelada em gelo sólido. Essa descoberta realmente amplia os limites do que sabemos sobre ela no universo. Há muitas coisas estranhas em Marte: colheres, macarrão, portas, até mesmo rostos. Será que todas são realmente apenas rochas? Além disso, não é o único planeta em nosso sistema solar cheio de objetos misteriosos. Vamos dar uma olhada neles. Recentemente, encontramos algo estranho em Marte que parece um objeto liso, semelhante a uma colher, e chamou a atenção de todos depois que o rover Curiosity da NASA a avistou. A rocha, com um cabo e ponta arredondada, parece estar flutuando na foto do rover. As pessoas na internet estão intrigadas sobre o que poderia ser. Algumas estão brincando que é uma rocha, outras dizem que se trata de um pino de boliche marciano, ou até mesmo um chifre de sapato deixado por criaturas extraterrestres. Mas Andrew Good, da NASA, diz que não é algo tão empolgante assim. Na verdade, trata-se apenas de uma rocha moldada pelo vento durante muito tempo. Esse tipo com formato estranho é comum em Marte, chamado de ventifato. Essa é uma rocha que pode ser arranhada, amassada ou alisada por partículas minúsculas carregadas pelo vento. Geralmente é encontrada em locais secos, onde não há muita grama ou árvores para bloquear o vento e onde há muita areia soprando. Às vezes, o vento pode esculpir os ventifatos em formas muito legais, como as rochas com aparência de cogumelo que podem ser vistas no Parque Nacional do Deserto Branco, no Egito. Elas parecem cogumelos gigantes porque o vento desgasta a parte inferior mais rapidamente do que a superior, fazendo com que fiquem altas e esbeltas. Os ventifatos não são as únicas rochas marcianas interessantes. Dê uma olhada nessa série de pontas surreais que se projetam da superfície vermelha. Enquanto explorava a cratera Gali em Marte, o rover Curiosity da NASA se deparou com elas, que rapidamente chamaram a atenção de todos. As estruturas retorcidas que se assemelham a espinhos pareciam portas extraterrestres.
Até mesmo o Instituto SETI, uma organização voltada para a busca de vida extraterrestre, tuitou sobre a imagem, referindo-se a ela como uma rocha legal, mas na realidade são apenas chaminés de fadas. Esses picos altos e finos ocorrem quando a rocha dura fica sobre camadas de outra mais macia. Os de Marte são provavelmente preenchimentos cimentados de fraturas antigas em rocha sedimentar, com material mais macio erodido ao longo do tempo. Novamente, há muitas chaminés de fada na Terra também. Elas levam ainda o nome de rochas de tendas. Você pode encontrá-los em lugares como o Bryce Canyon em Utah e o Colorado Plateau. A NASA está entusiasmada com essas estruturas estranhas, porque elas podem nos ajudar a aprender mais sobre a história da cratera Gali. Havia também uma rocha que parecia uma rosquinha de geleia. Ela foi chamada de Pinnacle Island e foi vista pelas câmeras da NASA. Entretanto, apenas 4 dias antes, não estava em lugar nenhum. E então, como desapareceu magicamente? De uma forma muito anticlimática, foi chutada por uma das rodas do Opportunity ao atravessar o terreno marciano. Mas ainda há algum mistério em torno dessa rosquinha de geleia. A análise revelou que a Pinnacle Island contém níveis excepcionalmente altos de enxofre e manganês. Esses 2 elementos são solúveis em água. Em outras palavras, pode ter havido alguma ação da água que os criou na rocha. Então, essa pequena coisa de repente causou muito drama e um processo inteiro contra a NASA. Ele alegou que a agência não investigou um possível fungo que crescia em Marte. Mas nem todas as nossas descobertas são naturais. Uma intrigante foi essa coisa que o rover Perseverance avistou. É algo que se parece com espaguete ou barbante emaranhado. Assim como a rosquinha, esse objeto misterioso apareceu em uma imagem da câmera do rover e depois desapareceu do solo arenoso em apenas alguns dias. Acontece que podem ser detritos do sistema de pouso do Perseverance na cratera G0, em fevereiro de 2021. Ele teve uma aterrissagem difícil e acidentalmente espalhou detritos pelo local. Alguns têm aparecido nas imagens do veículo espacial há algum tempo. O objeto semelhante a um fio é provavelmente um pedaço de rede Dacron desfiada, que é um tipo de fibra usada em cobertores térmicos. Eles ajudam a regular a temperatura do equipamento durante o processo super quente de aterrissagem no solo marciano. Provavelmente, o objeto sofreu um desdobramento e um desfiamento significativo devido às forças intensas durante o pouso. As mantas térmicas perderam um monte de coisas naquela época. Por exemplo, este pedaço de folha brilhante visto em junho. O veículo espacial o encontrou em uma rocha. O que é notável é a distância que alguns dos detritos percorreram. O rover aterrissou a cerca de 1,9 km de distância do local que está explorando atualmente. Isso provavelmente se deve ao fato de a colisão ter lançado os detritos no ar e os ventos marcianos os carregaram por essa distância. Marte é conhecido por seus ventos fortes que podem mover objetos leves. No entanto, embora seja divertido encontrá-los em imagens, há preocupações sobre os detritos e o lixo. Ainda não resolvemos esse problema na Terra e já o estamos criando no planeta vermelho. Os detritos que deixamos lá já estão se acumulando em uma área chamada Hog Wallow Flats. Além disso, os detritos podem contaminar acidentalmente os tubos de amostra usados para coletar rochas marcianas. Até o momento, a NASA não está muito preocupada com isso, mas está de olho para evitar qualquer problema com os rovers. Agora, que tal não coisas, mas animais? O Curiosity causou um grande alvoroço quando capturou algo que parecia um rato em Marte. Alguns começaram a especular que poderia ser uma evidência de vida marciana nativa, ou até mesmo que o roedor foi levado pelo Curiosity. Mas o rato de Marte, mais uma vez, acabou sendo apenas uma rocha estranha. Ela parecia interessante por causa dos processos naturais, como erosão eólica e abrasão mecânica. Também encontramos algumas coisas que pareciam vermes. O Curiosity tirou uma foto de algo que parece ter vermes se contorcendo na paisagem marciana. Apesar de seu tamanho minúsculo, essa formação se destaca por sua aparência única e textura áspera. Provavelmente é feita de material durável e resistente à erosão severa do planeta. E finalmente, nossa principal descoberta misteriosa é a face em Marte. Sidônia é uma região que atraiu o interesse científico e popular. Está localizada no hemisfério norte, entre regiões com muitas crateras ao sul e planícies relativamente suaves ao norte. Há uma teoria de que as do norte podem ter sido, no passado, leitos oceânicos. Talvez Sidônia já tenha sido uma zona costeira. Esse lugar é repleto de características interessantes e belas que nos contam muito sobre a história do planeta vermelho.
Mas sua característica mais interessante foi o rosto marciano, objeto que ganhou grande atenção quando foi fotografado pela sonda Viking 1 em 1976. Alguns acreditavam que se tratava de evidência de uma civilização marciana muito perdida. No início, a NASA descartou o fato como um truque de luz e sombra, mas, após algumas análises, descobriu-se que era, sim, outra rocha. Também vimos a face de um urso. Ela foi capturada pela câmera do experimento de imagem de alta resolução. Em uma imagem, podemos ver um padrão de fratura circular que se parece com a cabeça de um urso, com 2 crateras formando os olhos e uma estrutura de colapso em forma de V como o nariz. A cabeça provavelmente se formou porque algo pesado se acomodou em cima de um buraco antigo no chão. Ele foi preenchido com lava ou lama. Especula-se que a característica semelhante a um nariz seja uma abertura vulcânica ou de lama. Mas por que continuamos a ver coisas estranhas em Marte? Às vezes, nosso cérebro pode nos induzir a ver rostos ou objetos em rochas, porém, são apenas ilusões chamadas pareidolias. Trata-se de um fenômeno psicológico que nos faz ver padrões ou formas familiares, especialmente rostos, onde na verdade não existem. Isso ocorre porque quando o cérebro encontra algo que não reconhece ou não entende imediatamente, tenta encontrar coisas que se pareçam familiares. Assim, vê padrões, texturas ou sons aleatórios como algo significativo e reconhecível. É por isso que uma cadeira com roupas parece uma figura humana super assustadora à noite. Isso também faz com que você veja rostos ou formas em nuvens, ou ouça sons reconhecíveis e até mesmo palavras em ruídos aleatórios. É uma prova fascinante do poder da nossa percepção, mas também devemos ter cuidado com ela e não deixar nossa imaginação correr solta. De todas as criaturas de nosso planeta, esta pode ser a única capaz de sobreviver às condições adversas de Marte, o tartígrado. Esse carinha tem outro nome devido à sua aparência incomum, urso d'água ou leitão de musgo. Ele vive literalmente em todos os lugares, das dunas costeiras às montanhas, das exuberantes florestas tropicais da Amazônia às paisagens áridas da Antártica. Alguns vivem na terra, mas os tartígrados são criaturas que precisam de água ao redor de seus corpos para permitir a troca de gases e, em geral, manterem-se hidratados. É por isso que preferem solo, musgo ou folhas cobertas com uma camada de água. E como são criaturas aquáticas, geralmente escolhem corpos de água doce, como lagos, rios e lagoas. Você nunca viu esses animais legais antes porque eles têm apenas meio milímetro de comprimento. Mal é possível percebê-los a olho nu, mas como são praticamente imortais, podemos supor que desenvolveram algumas táticas de sobrevivência incríveis. Se os colocássemos em uma pequena nave espacial e os enviássemos a Marte, eles ficariam um pouco chocados no início, especialmente por causa da temperatura. É claro que podem viver em uma ampla faixa, inclusive abaixo de menos 272 e até 150 graus Celsius. E Marte pode parecer um planeta muito quente quando você o vê em fotos. Mas as temperaturas lá são realmente baixas, muito mais do que aqui. Quero dizer, Marte está mais distante do Sol e tem uma atmosfera fina, portanto as temperaturas podem cair para menos 129 graus ou subir para 21. Na Terra, a temperatura mais baixa foi registrada na Antártica, 89 graus negativos, enquanto a mais alta ocorreu na Califórnia, 56 graus Celsius. Os tartígrados também são bastante resistentes quando se trata de pressão forte. Eles podem suportar uma que é 6 vezes maior do que a do fundo do oceano. Agora, para cada 10 metros abaixo da superfície, a pressão dobra. Portanto, a uma profundidade de 3,8 quilômetros, ela é 380 vezes maior do que na superfície. E nas partes mais profundas do oceano, pode ser 1.100 vezes maior. A pressão no planeta vermelho é cerca de 6 vezes mais forte do que nas profundezas do oceano. Portanto, acho que é um pouco demais. Seria difícil para essas pequenas criaturas se adaptarem a tais condições. Elas teriam que evoluir nas próximas gerações para se tornarem ainda mais resistentes, de modo que pudessem aproveitar mais seu tempo em Marte. No entanto, a alimentação pode ser um de seus principais problemas. Alguns tartígrados se alimentam principalmente de plantas como musgo, algas ou plantas com flores, e gostam delas servidas com uma porção de bactérias. Outros são carnívoros, que comem tartígrados menores ou outros organismos microscópicos. Bem, eles não encontrariam nada parecido com isso em Marte, então acho que teríamos que encher suas minúsculas naves espaciais com muitos estoques de comida que conseguiriam colocar dentro de suas bocas tubulares. Agora, estamos chegando à parte realmente complicada
complicada: a água. Atualmente, o planeta vermelho é um deserto seco e empoeirado. Mas vamos lá, olhe para todas essas margens de rios e deltas secos. A água deve ter corrido em sua superfície há muito tempo. É difícil entender para onde ela foi, mas é bem possível que a maior parte tenha ficado presa em minerais na crosta do planeta. Algumas pesquisas mais antigas sugeriam que a maior parte dessa água havia escapado para o espaço quando a radiação do Sol arruinou a atmosfera de Marte. Mas um novo estudo mostrou que apenas um pouco se foi, enquanto a maior parte ainda está lá, escondida e esperando para ser descoberta. Além disso, há alguns anos, pesquisadores encontraram sinais de minerais hidratados nas encostas do planeta vermelho, onde viram misteriosas faixas escuras que pareciam fluir. Isso acontece principalmente durante as estações quentes, pois elas desaparecem quando esfria. Esses fluxos descendentes podem ser evidências de água líquida real em Marte. Os cientistas descobriram alguns minerais que também confirmam essa ideia, capazes de reduzir o ponto de congelamento da água, como o sal faz em estradas geladas. É por isso que os cientistas acham que pode haver um fluxo subterrâneo raso de água salgada que causa essas estrias. Os tartígrados provavelmente têm excelentes instintos, considerando que podem sobreviver até mesmo nas condições mais difíceis. Portanto, eles provavelmente encontrariam água em Marte muito antes de nós. Mesmo que não fizessem imediatamente, ainda teriam suas táticas para permanecer vivos por algum tempo. Se essa criatura perder 99% de seu conteúdo de água, poderá sobreviver interrompendo a maioria de suas funções vitais. Ela pode permanecer nesse estado por alguns anos. Os tartígrados podem absorver impactos extremamente fortes que facilmente esmagariam outros animais, inclusive nós. Também conseguem suportar níveis de radiação tão altos que seriam capazes de destruir um ser humano. E mesmo que um dia enviemos tartígrados a Marte, essa não será sua primeira viagem ao espaço. Em 1921, uma espaçonave foi à Lua, levando milhares deles, a primeira biblioteca lunar, amostras de DNA humano e um arquivo do tamanho de um DVD que continha 30 milhões de páginas de informações. A ideia era criar arquivos de todo o conhecimento que a raça humana havia coletado. Porém, segundos antes de a espaçonave pousar, o controle da missão perdeu contato com ela, que se chocou contra a superfície da Lua. A equipe estava se perguntando o que aconteceria com a carga. Depois de muitas discussões e análises, presumiu-se que a biblioteca havia sobrevivido. E, o que é ainda mais louco, talvez os tartígrados também tivessem sobrevivido. Eles estavam desidratados em um estado de dormência, então se encolheram em pequenas bolas. Também reduziram seu metabolismo e expeliram a maior parte da água de seus corpos, esperando por um ambiente melhor onde pudessem voltar a ser o que eram. Essas criaturas podem permanecer assim por décadas e sobreviver a condições extremamente adversas. E essa não foi a primeira viagem organizada dos tartígrados ao espaço. Em 2007, uma equipe de cientistas enviou um grupo desses pequenos ursos d'água para orbitar nosso planeta na parte externa de um foguete por 10 dias. Eles se saíram muito bem, considerando que, assim que o foguete voltou à Terra, 68% deles estavam vivos. Os cientistas não colocam todas as suas esperanças apenas nesses bichinhos. Eles continuam testando se existem outras formas de vida que poderiam sobreviver no planeta vermelho. E fizeram um experimento chamado Biomax na Estação Espacial Internacional. Para isso, pegaram organismos minúsculos como algas, bactérias e outras criaturas semelhantes e os expuseram a condições realmente difíceis no espaço durante 18 meses. Isso significa coisas como grandes mudanças de temperatura, radiação extrema e vácuo. A parte surpreendente é que muitas dessas minúsculas formas de vida sobreviveram a essas condições adversas e voltaram para a Terra como verdadeiros heróis espaciais. Portanto, provavelmente poderiam lidar com as dificuldades de viver em Marte. Os cientistas também estudaram as arqueias, que são micro-organismos antigos e minúsculos, presentes na água salgada do mar em nosso planeta há mais de 3,5 bilhões de anos. Alguns de seus parentes do Ártico também sobreviveram em condições semelhantes às do espaço. Mas a vida em Marte não precisa ser algo totalmente novo. Há bilhões de anos, o planeta vermelho pode ter sido um pouco parecido com a Terra. É provável que tivesse água, e esse é um dos principais ingredientes para a vida. Os cientistas acreditam que organismos minúsculos chamados metanogênicos podem ter se desenvolvido lá.
Eles estavam se escondendo sob a superfície para se proteger da radiação severa. Esses organismos poderiam ter respirado hidrogênio e dióxido de carbono, exalando gás metano, mas ao absorverem o hidrogênio, que era um poderoso gás de efeito estufa naquela época, podem ter resfriado demais o planeta. Assim, é possível que esses micróbios antigos ainda estejam em algum lugar, presos no gelo bem abaixo da superfície. Eles poderiam estar em uma espécie de sono profundo, esperando por melhores condições para acordar, ou alguns novos amigos gelados da Terra. Ah, que família cósmica agradável! Conheça Marte. Aposto que você já o conheceu antes. Esses dois pequeninos são Phobos e Deimos, as pequenas luas de Marte. Mas parece que Marte não está tratando os pequeninos da maneira correta. Acredita-se que Phobos e Deimos sejam asteroides capturados. No entanto, Phobos está se aproximando gradualmente de Marte devido à gravidade, e prevê-se que acabará sendo destruída pela gravidade do planeta nos próximos 35 milhões de anos. Eu não estarei por aqui nessa época. Portanto, imagino que isso resultará em um anel de detritos ao redor de Marte, semelhante aos anéis de Saturno. Entretanto, esse processo é um fenômeno natural e não um ato de destruição de Marte. Aparentemente, Phobos está sendo destruída pelas loucas forças gravitacionais do planeta vermelho. Mas espere, tem mais! Phobos tem esses sulcos paralelos malucos em toda a sua superfície. Costumávamos pensar que eram resultado da colisão de um asteroide, mas agora os cientistas acham que, na verdade, são resultado da intensa gravidade de Marte que está separando a Lua. Isso é que é uma viagem difícil. Os cientistas têm essa ideia maluca de que, quando uma lua pequena como Phobos se aproxima demais de um cara grande como Marte, começa a se esticar em direção a ele. Eles chamam isso de força de maré. A previsão é de que Phobos será tão esticada que acabará se despedaçando. Uma loucura, não é? E os detritos da Lua formarão um pequeno anel ao redor de Marte, assim como os anéis de Saturno. Algumas pessoas pensavam que as listras de tigre de Phobos eram causadas por forças de maré, mas essa teoria foi descartada. Agora, esses pesquisadores geniais fizeram algumas simulações em computador e descobriram que talvez haja uma casca dura por baixo de toda essa penugem que poderia criar sulcos na superfície. Mas não se preocupe, no ritmo em que Phobos está indo, ela se chocará com Marte em cerca de 40 milhões de anos. Mas se as forças de maré já a estiverem destruindo, talvez ela não dure tanto tempo. No entanto, ainda teremos a chance de aprender mais sobre Phobos. A NASA acaba de escolher 10 pesquisadores famosos dos Estados Unidos para fazer parte da equipe de trabalho científico da missão Martian Moons Exploration da JAXA, ou apenas MMX. Como cientistas participantes apoiados pela NASA, eles ajudarão a JAXA a explorar as duas luas marcianas, Phobos e Deimos. E veja só, estão até planejando pousar em Phobos e coletar uma amostra da superfície. A missão está programada para ser lançada em 2024 e nós colocaremos nossas mãos nessa amostra em 2029. 7 dos sortudos pesquisadores usarão os instrumentos de voo MMX para conduzir suas pesquisas. Phobos é realmente estranha. Tem apenas 27 quilômetros de largura e orbita Marte a uma distância de 6.000 quilômetros. Isso é muito mais próximo do que a Lua da Terra, que leva 27 dias para nos orbitar, mas Phobos está em uma espiral de morte em direção a Marte e está caindo lentamente em direção à superfície do planeta a uma taxa de 1,80 m a cada 100 anos. Mas deve haver um motivo pelo qual Marte está agindo de forma tão desagradável, certo? E se for apenas por pura vingança? Ok, então imagine o seguinte: Marte está cuidando de sua própria vida, sendo quente e aquoso como uma jovem Terra. Ele tem um ótimo campo magnético que o protege da radiação cósmica e mantém sua atmosfera agradável e espessa. A vida é boa. Mas então, pelo menos 20 asteroides, cada um do tamanho de um pequeno país, caem em Marte como um jogo gigante de desabamento. Um deles chega a deixar uma cratera de quase 3.000 quilômetros de largura. Agora imagine como Marte deve se sentir com 2 asteroides sendo suas luas depois do que outros asteroides fizeram com o planeta vermelho. Todos esses impactos são como um grande soco nas entranhas de Marte, e seu campo magnético, que já é fraco, é nocauteado. O núcleo fica superaquecido e não consegue circular adequadamente, o que significa que não há mais campo magnético para proteger o planeta. É como se você não estivesse usando nada na profundidade da Fossa das Marianas. Se isso fosse possível, você estaria indefeso e com frio. Foi basicamente o que aconteceu com Marte. Então agora, o pobre Marte está lá fora, no frio, desprotegido de todos
esses raios cósmicos desagradáveis. É como sair de casa sem protetor solar. Não é uma boa ideia, mas pelo menos podemos aprender com os erros de Marte e garantir que a Terra não tem o mesmo destino. Talvez devêssemos começar a investir em um seguro contra asteroides. Mas acredite em mim, o planeta vermelho não é de todo malvado. Na verdade, ele é bastante amigável. Embora Marte pareça ser muito difícil para Phobos, há algo que pode estar prosperando com a ajuda de Marte. Então veja só, uma equipe de cientistas descobriu uma maneira de cultivar arroz em Marte. Sim, você ouviu direito. Eles usaram o MMS, não aquela maneira desatualizada de enviar fotos nos anos 2000, mas um solo especial chamado Mojave Mars Simulant. Ele deve imitar o solo marciano, mas aqui está o problema. O solo marciano tem esses sais de perclorato desagradáveis que podem ser tóxicos para as plantas. Assim, a equipe cultivou 3 tipos de arroz, um normal e 2 com mutações genéticas que os tornam mais aptos a lidar com o estresse, como a seca ou a salinidade. E adivinhe só, as cepas mutantes foram capazes de criar raízes em um solo com 1 grama de perclorato por quilograma. É isso aí, solo marciano! Mas espere um pouco. O arroz cultivado no MMS não ficou tão bom quanto o cultivado em solo de vaso comum. Então, a equipe decidiu misturar um quarto de terra de vaso com um simulador marciano. E veja só! As plantas começaram a se desenvolver melhor. Agora, esses cientistas não estão pensando apenas em alimentar os marcianos. Eles também querem ver se suas descobertas podem ajudar a cultivar plantas em locais da Terra com alta salinidade. E veja só, o projeto inteiro começou quando 2 pesquisadores se encontraram para tomar um café e decidiram tentar cultivar plantas juntos. Isso não é legal? Suspeito que você esteja prestes a dizer: ei, mas se você quiser cultivar arroz em Marte, terá que enviar quantidades insanas de água da Terra, pois não é fácil saciar a sede dessa planta. Você está certo. São necessários cerca de 449 galões de água para cultivar apenas 1 quilo de arroz. Mas adivinhe só, os cientistas acabaram de fazer um anúncio inovador na Conferência de Ciência Lunar e Planetária, no Texas. Eles encontraram uma geleira remanescente perto do Equador de Marte. É isso mesmo, há gelo de água em Marte, mesmo perto do Equador. Essa é uma grande notícia e pode significar que há ainda mais gelo logo abaixo da superfície. Não se trata de uma geleira qualquer, mas de uma geleira remanescente que, segundo estimativas, tem 6 km de comprimento e até 4 km de largura. Isso é como o tamanho de uma cidade pequena. Ela tem todas as características de uma geleira, incluindo campos de fendas. Mas veja só, na verdade, não é gelo. É um depósito de sal que se formou sobre a geleira, preservando sua forma. Então, como esse depósito de sal se formou? Bem, parece que os materiais vulcânicos que cobrem a região podem ter algo a ver com isso. Quando esses materiais entram em contato com o gelo da água, os sais de sulfato podem se formar e se acumular em uma camada endurecida e crocante. Com o tempo, a erosão removeu os materiais vulcânicos, expondo os sulfatos e revelando as características exclusivas da geleira. Essa geleira é jovem, provavelmente do período geológico amazônico. Isso significa que Marte teve gelo em sua superfície nos últimos tempos. Quem sabe que outros segredos gelados Marte está escondendo? Mas espere um pouco, ainda há mais pesquisas a serem feitas. Os cientistas precisam descobrir se ainda há gelo de água preservado sob o depósito de sal ou se ele desapareceu completamente. E se ainda houver gelo de água em profundidades rasas perto do Equador, isso poderá ter implicações importantes para a exploração humana. Imagine ser capaz de extrair água do solo em um local mais quente. Seria um divisor de águas. Portanto, vamos ver o que mais esses cientistas descobrem sobre nosso vizinho vermelho favorito. Talvez um dia possamos até visitar pessoalmente a estátua da geleira de sal. Até a próxima! A NASA e a China estão planejando enviar seres humanos a Marte. Ambas as agências espaciais têm planos para lançar as primeiras missões tripuladas até 2033, exatamente quando Marte e a Terra estarão brincando de pega-pega. E isso não é tudo. Outras missões podem ocorrer em 2035, 2037 e além. O objetivo final é construir um habitat em Marte para futuras explorações e pesquisas. Mas como é que eles vão fazer isso? Vamos descobrir. Viajar para Marte não é tão fácil quanto subir em um foguete. A distância entre esses planetas pode mudar muito com o tempo, variando de cerca de 50 milhões de quilômetros a 400 milhões de quilômetros. E mesmo com nossa melhor tecnologia, são necessários de 6 a 9 meses para chegar ao planeta vermelho. Portanto, uma viagem de ida e volta a Marte pode significar passar 3 anos longe da Terra, lidando com radiação extra e flutuando em microgravidade.
Mas o laboratório de propulsão a jato da NASA tem notícias empolgantes. Os cientistas têm trabalhado incansavelmente para projetar uma missão de arquitetura minimalista para Marte. Eles acham que 2033 é o ano perfeito para que isso aconteça. O negócio é o seguinte: a cada 15 anos, os planetas rochosos, Vênus, Terra e Marte, se alinham na medida certa para criar um ponto cósmico ideal. A missão aproveitará ao máximo esse raro alinhamento e realizará uma manobra épica de assistência à gravidade usando Vênus. É como receber um impulso de um estilingue planetário. Aceleraremos nossa espaçonave e reduziremos a necessidade da nossa própria propulsão. O relatório também fala sobre algumas ideias muito legais, como o uso de energia nuclear para motores de espaçonaves e o uso de recursos marcianos para fabricar coisas. Essas tecnologias poderiam tornar as viagens espaciais mais rápidas, proteger os astronautas da radiação e facilitar a vida no espaço. Elas podem até nos permitir fabricar recursos e combustível diretamente no planeta vermelho. Então, o plano é o seguinte: primeiro lançaremos a espaçonave em direção a Marte. Ela passará cerca de 30 dias em órbita alta, explorando e coletando dados valiosos. Depois ela voltará para a Terra, passando também por Vênus para uma rápida visita. Toda essa aventura durará aproximadamente 570 dias, o que equivale a um pouco mais que 1 ano e meio. E uma aventura mais curta significa menos exposição à radiação. Lembre-se de que essa missão se concentrará em orbitar Marte em vez de pousar em sua superfície. Ela é apenas um trampolim preparando o caminho para futuras missões de pouso, assim como a missão Apollo 8 orbitou a Lua antes do pouso histórico da Apollo 11. O pouso em Marte até 2033 pode ser um pouco ambicioso demais devido a restrições de financiamento, mas quem sabe, se tudo correr bem, isso pode se tornar realidade. Agora, a parte mais legal: não precisamos de novas tecnologias ou veículos sofisticados para tudo isso. Usaremos os já existentes, que já estão em produção ou sendo estudados para o programa lunar Artemis. Vamos analisar nosso Mars Mission Vehicle, um grande quebra-cabeça de muitas peças. E adivinhe só, ele foi montado por uma comunidade de entusiastas do espaço em 2017. É isso mesmo, não foram cientistas que o produziram primeiro. Mas agora ele não é mais apenas uma ideia fantástica. A maioria dessas coisas já está se tornando realidade, sendo feita ou planejada pela NASA. Então vamos dar uma olhada nesse conceito. Primeiro temos a espaçonave Orion. Essa é a espaçonave que levará a tripulação para a órbita terrestre e a trará de volta para casa em segurança. É como um táxi espacial super sofisticado. Talvez seja o táxi mais potente que já existiu. Ele é combinado com 3 potentes estágios de propulsão e também usa um combustível especial que não precisa ser ultrafrio como nos filmes. Em seguida, há o estágio de partida da Terra. Essa é uma parte importante da missão que nos ajuda a dar um impulso poderoso que levará a Marte. Depois temos o Mars Transit Habitat. É aqui que a tripulação viverá e conviverá durante a viagem a Marte, como uma casa espacial aconchegante com tudo o que precisam para se sentir confortáveis. E finalmente o estágio de inserção na órbita marciana. Quando chegarmos a Marte, essa coisa incrível nos ajudará a desacelerar e entrar em sua órbita sem problemas. É o nosso especialista em manobras. Até mesmo o Mars Transit Habitat está sendo desenvolvido e poderá ser testado em alguns anos. Isso significa que estamos no caminho certo para ter tudo pronto para a nossa incrível missão a Marte até 2033. Em outras palavras, trata-se de trabalhar com o que temos e fazer acontecer. Agora vamos discutir o cronograma do plano. Meados de 2028, a ação começa. Primeiro, precisaremos fazer alguns voos de teste. Enviaremos 2 estágios com antecedência para garantir que possamos voltar à Terra com segurança. Esses estágios se juntarão como 2 naves espaciais que se tornam melhores amigas. Eles orbitarão o planeta vermelho e depois voltarão para casa. Para fazer tudo isso, usaremos foguetes potentes e 13 lançamentos comerciais. Será uma grande festa espacial. Final de 2032. Depois de tudo isso, lançaremos o Mars Mission Vehicle totalmente montado na órbita terrestre alta. Até o momento, esse é um veículo vazio que aguarda os astronautas. Se tudo estiver bem, ele estará pronto para a verificação final. Março de 2033. Chegou a hora de a nossa corajosa tripulação e sua espaçonave Orion se juntarem à festa. Nós os lançaremos e eles se acoplarão ao Mars Mission Vehicle na órbita da Terra. Eles se certificarão de que tudo esteja certo antes de irmos para Marte. Um tanto de flexibilidade é importante para que possamos ajustar nossos planos, se necessário. Abril de 2033. Todos estão prontos para a aventura.
realizaremos uma poderosa queima como um grande empurrão que nos envia a caminho de Marte. A tripulação viajará por cerca de 200 dias. Novembro de 2033. Finalmente, a tripulação chegará ao planeta vermelho. Quando estiverem na órbita de Marte, eles passarão cerca de 30 dias explorando e fazendo coisas espaciais incríveis. Marte será nosso playground. Quando chegar a hora de voltar para casa, eles se despedirão do estágio que os ajudou a entrar na órbita marciana. Em seguida, o veículo se encontrará com os 2 estágios que enviamos anteriormente. Vocês se lembram desses amigos do espaço? Depois disso, levará cerca de 340 dias para a tripulação voltar à Terra. É nesse ponto que usaremos a gravidade de Vênus como um estilingue ao redor do Sol. Para manter o equipamento e a tripulação na temperatura certa, teremos um guarda-sol que nos protegerá do calor do Sol, já que estaremos muito próximos a ele. No final, a Orion reentrará na atmosfera terrestre e cairá na água. Que feito heróico! E isso seria apenas o começo. Nossa incrível equipe tem outro plano para os aventureiros mais corajosos. É a chamada missão de longa permanência Conjunction Class. Ela será lançada em abril de 2033 e terá uma longa duração, 950 dias. Isso é mais de 2 anos e meio, com 550 dias passados na órbita de Marte. Ela exige menos lançamentos da Terra, mas tem alguns desafios diferentes, como passar mais tempo em microgravidade e lidar com o aumento da radiação. Portanto, precisaremos de alguns heróis espaciais de verdade para isso. Mas, é claro, há alguns obstáculos importantes a serem superados antes que tudo isso possa acontecer. Os especialistas examinaram atentamente o programa Jornada para Marte da NASA e descobriram que o plano precisa de algumas mudanças sérias. Há algumas áreas de alto risco, como sistemas de suporte à vida para missões longas, uso de energia solar para a propulsão, produção de oxigênio em Marte e assim por diante. Eles também estão preocupados com cronogramas, financiamento e muitos outros aspectos. Portanto, de acordo com eles, manter o prazo de 2033 pode ser impossível com os planos e orçamentos atuais. Até mesmo a meta para 2035 traz riscos significativos e possíveis atrasos. Mas a exploração espacial nunca foi fácil, certo? Com determinação realista, tudo é possível. Muito provavelmente a ideia de enviar pessoas a Marte será concretizada antes de 2040. A NASA está trabalhando para concluir o plano e os detalhes para tornar isso possível. Portanto, embora ainda tenhamos algumas dificuldades a serem superadas antes de tornar isso realidade, o sonho de enviar seres humanos a Marte é empolgante. É uma aventura emocionante, cheia de desafios, descobertas e com um espírito de exploração humana. Então vamos mostrar ao universo do que somos feitos, e isso seria principalmente de carbono.